Olá, gente, tudo bem? Sou o professor Rui, estamos aqui de novo para mais uma aula de funções e gráficos. Tá? Na aula passada, nós trabalhamos com funções quadráticas, vimos várias propriedades, o desenho do gráfico, imagem, concavidade, o vértice, estudamos basicamente tudo que toca o assunto de funções quadráticas. E hoje, ou de funções polinomiais também, no geral, e hoje nós vamos tratar sobre funções modulares e funções definidas por várias sentenças, tá? Então, só fazendo um resumo do que a gente vai ver hoje, nós vamos trabalhar com funções modulares. Para isso, nós vamos trabalhar com funções definidas por várias sentenças, tá? E a gente vai exemplificando à medida que a gente for trabalhando e vocês vão entender como é que funciona essa lógica. Vamos mostrar exemplos de funções definidas por várias sentenças e a gente vai definir módulo e elencar suas propriedades. E ao decorrer da aula, nós vamos trabalhar com alguns tipos de funções e desigualdades envolvendo o módulo. Tá? Então, para começar, nós vamos começar com um exemplo de funções que são definidas por mais de uma sentença. Como funciona isso? São funções que elas, dependendo do pedaço do domínio, né, o domínio é dividido em mais de um pedaço, no caso, e para cada pedaço do domínio, nós definimos uma regra diferente de associação dos pontos do domínio. Tá? Então, eu trouxe primeiro um exemplo simples, que é um exemplo que ele divide o conjunto dos números reais em dois pedaços, né, que é o domínio, no caso. O pedaço que é menor que zero e o pedaço que é maior ou igual a zero. Tá? E aí, como é que a gente faria o gráfico dessa função? Tá? Então, a gente pensa primeiro no nosso plano cartesiano. Tá? Então, ela é x ao quadrado. Se o x for menor do que zero, o gráfico de x ao quadrado a gente conhece, tá? É uma parábola de concavidade para cima passando na origem. Só que ele disse que a função ela só obedece a esse gráfico até o x do x menor do que zero, tá? Então, vem do menos infinito até o zero. E, a partir daí, ela obedece à função x, que a gente também conhece e faria basicamente isso, né? Então, ela vinha, parábola, e aí segue sendo uma reta. Por coincidência, o ponto que muda de uma regra para outra encaixou, né? A imagem que ela encaixaria se o conjunto fosse definido no menor ou igual que zero, x ao quadrado também encaixaria. Tá? Então, por coincidência, deu certo. Eu trouxe um outro problema, e esse outro problema, ele não encaixa, tá? Vocês vão entender o que esse encaixa. Então, como é que a gente pensa aqui? Vamos desenhar nosso plano cartesiano. Então, do menos 1 para trás, a função é menos x. O menos x é uma reta descendente, tá? Bissetriz dos quadrantes pares. Então, até o menos 1. Vou escrever o menos 1 aqui. Tá? Vou botar o 1 aqui, porque a imagem do menos 1 seria 1 positivo, tá? E aí, ela aberto aqui, porque o 1 não entra, e ela seria essa reta, uma reta que seria bissetriz aqui, mas não é, tá? Então, eu vou deixar aberto. A outra função, ela é x ao quadrado menos 1. Se a gente olhar com carinho, menos 1 é uma raiz, tá? Então, o outro pedaço eu vou fazer de outra cor, só para vocês terem uma noção melhor. Esse menos 1 é uma raiz, tá? E essa parábola aí, ela tem o vértice exatamente no eixo y. O 1 seria a outra raiz, né? E ela continuaria subindo. Observe que nós temos duas regras de formação, temos dois gráficos. Nesse caso, não se encaixou tudo bem. Tá? Não tem problema nenhum. A gente dividiu o domínio em dois pedaços, do menos 1 para trás e o outro do menos 1 para frente, incluindo o menos 1. Tá? Então, na primeira regra, o menos 1 não está incluído, bolinha aberta. Na segunda regra, o menos 1 está incluído. No exemplo anterior, como teve um encaixe aí, não precisa você se preocupar tanto com essa bolinha. Já que não. Onde é aberto,
o menos 1 fica com a bolinha aberta, tá? Onde é fechado, fica com a bolinha fechada. Tá? Eu fiz mais um exemplo, agora um exemplo com 3 regras, tá? Que a gente vai pensar aqui com carinho nele, tá? Então, nós temos que pensar do 0 para trás, temos que pensar do 0 até o 2 e temos que pensar do 2 para frente. Então, eu vou escrever aqui minha função. Por o jeito que ela foi definida, eu já sei que só vai ter valores positivos. Tá? Então, eu vou fazer um desenho que despreza basicamente a parte negativa do eixo Y. Mas isso eu fiz de propósito para ter espaço para desenhar. Então, do 0 para trás, a função ela vem sendo constante igual a 1. Então, vou marcar o ponto 1 aqui. Vou marcar o 5 aqui, que aparentemente é o maior de todos. E aí, do 0 para trás, ela assume esse valor 1. Tá? Então, eu vou deixar a bolinha aberta e a função é constante igual a 1 do 0 para trás. Não ficou muito reto, mas ela é uma reta. Tá? Entre o 0 e 2, agora eu vou marcar o 2 aqui, que é o ponto do domínio, a função vale 2x mais 1. 2x mais 1, gente, é uma reta. Então, eu vou testar nos extremos, tá? Marcar os 2 pontos nos extremos e eu ligo fazendo uma reta. Tá? Os extremos são quem? 0 e 2. Substituindo o 0 dá o próprio 1. Então, aqui eu vou pintar a bolinha, que é o próprio 1. E vou substituir no 2. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, quando chegar lá no 2, a função assume o valor 5. Tá? Então, como é uma reta o gráfico, basta ligar esses 2 pontos. Já do x maior que 2 para frente, ela é constante igual a 5. E aí o gráfico seria basicamente isso aí. Tá? É uma reta, sobe um pouquinho, outra reta. Então, foram 3 sentenças. Se você quisesse repartir seu domínio em vários pedaços, você definiria assim uma função de várias sentenças. E o gráfico você faz pedaço a pedaço, usando o que a gente já sabe, né? Função afim, função quadrática, função polinomial como um todo. O módulo, se a gente olhar, o valor absoluto de um valor x é dado por meio dessa relação. O módulo de x é quem? É menos x se o x for menor ou igual que 0, e é x se o x for maior do que 0. Tá? Isso aí, na prática, o que é que a gente faz? O módulo de 2, como o 2 é maior do que 0, é o próprio 2. Já se você pegar um número negativo, o módulo dele basta torná-lo positivo. Então, o módulo de qualquer coisa é sempre positiva, e aí, se você tiver uma coisa negativa, basta tirar o sinal de menos. Tá? Então, na prática é isso, o módulo de 13 é o próprio 13, o módulo de menos 14, por exemplo, é 14. Tá? Então, na prática, o módulo tem essa função de tornar o valor sempre positivo. Tá? Existem algumas propriedades do módulo que eu não vou demonstrar, até porque perderíamos muito tempo, mas são essas 8. Essa aqui é uma das mais importantes, que é a desigualdade triangular. Tá? Famosa e clássica, todo mundo já, com certeza, já deve ter ouvido falar pelo menos uma vez. Mas essas propriedades dizem que o módulo é maior ou igual que 0 sempre, é 0 só se o x for 0, que o produto dos módulos é o módulo dos produtos, o quadrado do módulo é o quadrado do número, o número é sempre menor ou igual que seu módulo, tem a desigualdade triangular, tem essa de baixo que é uma desigualdade triangular disfarçada aí, é parecido, tá? E tem 2 propriedades que se relacionam com desigualdades, e a gente vai ver isso no final da aula, tá? Então, com inequações, perdão. Então, essas propriedades, no livro que a gente está seguindo, que eu já botei no nosso plano de disciplina, nossa referência básica, ela demonstra todas essas propriedades. Se alguém tiver alguma curiosidade, pode olhar lá nas referências. Tá? A função modular é a função f de x igual a módulo de x. Tá? Então, a gente pode simplesmente definir a nossa função como sendo assim, menos x se o x for menor ou igual que 0, e x se o x for maior que 0. Então, é uma função de 2 sentenças.
Se você olhar para o gráfico, ele se encaixa, tá? Fica basicamente isso, tá? Uma função da direita, do zero para frente, é uma reta crescente. Ela seria crescente se não tivesse módulo, né? Sempre. Só que aí, como não são valores negativos, você tem essa configuração aí. Na prática, gente, como é que funciona? Aqui em vermelho, a função f de x igual a x. Quando você olha para o módulo que está em preto, o módulo de f de x, no caso, f de x, ou simplesmente o módulo de x, o que é que o gráfico faz? Pega a parte que seria negativa e reflete para cima, para ficar positivo. Tá? Então, o módulo tem esse trabalho, ele tem esse papel, né? Você desenharia o gráfico como se não tivesse um módulo, tudo que tiver abaixo do eixo x, você reflete para cima. Tá? Então, se você olhar, por exemplo, para essa função que é quadrática, o gráfico dela não seria assim, ele seria assim, né? Ó, vem, tá? Ele seria uma parábola, só que a parte da parábola que está para baixo, o módulo reflete para cima. Então, a gente tem uma ideia de como olhar para um gráfico de uma função, que é o módulo. O único problema, que eu botei com cuidado aqui, é quando o módulo não está em toda a regra da função. Por exemplo, aqui, se fosse somente módulo de x mais 2, era simples. Por quê? Porque você faria o gráfico de x mais 2, que é exatamente esse, ó, passa aqui no 2 e é crescente. E aí você simplesmente rebateria a parte que está para trás. Como é que faz isso? Tá? Esse ponto aqui é exatamente o menos 2, que é a raiz, né? Só que não é assim, tá? Esse caso é simples porque você usa a regra, o que eu acabei de falar. Desenha o gráfico como se não existisse módulo, rebateria a parte que está negativa. Só que como nem tudo na vida é flor, né? Então, nós temos um impasse aí, porque tem coisas que não estão dentro do módulo. E aí, como é que a gente faria isso? Nós temos que olhar para esta função e tentar transformá-la numa função de duas sentenças. Tá? Como é que a gente faz? Vamos pensar assim. Primeiro, o que é que anula esse módulo? É o ponto menos 2. Tá? Então, vamos olhar para f assim. F de x é quem? É x mais 2 mais x menos 1. Se o x for maior do que 2, por que eu estou escolhendo isso? Porque quando o x é maior do que 2, o valor que está dentro do módulo é sempre maior ou igual que 0. Então, não precisa trocar de sinal. E ela é menos x menos 2. Se o x for menor ou igual a... Vou botar assim, tá? Não dá problema. Não é 2, é menos 2, tá, gente? Perdão. Então, só lembrando, por quê? Porque a gente tem que olhar para o valor que anula o módulo. O valor que anula o módulo é quem? É menos 2. Tá? Então, atrás do menos 2, nós temos uma condição. Para frente do menos 2, nós temos outra. Então, a nossa função ela fica assim. Então, vamos escrever ela de duas sentenças. Então, fica 2x mais 1. Se o x for maior ou igual que menos 2, e fica com menos 3 perdão, tá? Se o x for menor do que menos 2. Então, nós temos uma função agora com duas sentenças. Tá? E essa função, eu posso fazer o gráfico dela aqui. Ação. Inserir página. Como é que a gente olharia? Vamos olhar aqui. É uma função... O ponto de decisão é o menos 2, tá? Aqui o menos 2. Tá? Ela é menos 3
do menos 2 para trás. E se a gente tentar substituir o menos 2, dá exatamente menos 3 também, tá? Então, é uma função que se encaixa. E a partir daí, ela é uma reta crescente. Então, ela é uma reta crescente, ela passa em que ponto? Passa no 1. Aqui. Passa nesse 1 aqui, que é menos 3. Então, ela passa aqui, é crescente, ela sobe. Então, é uma função com 2 sentenças que você consegue escrever. Qual é a dificuldade? A dificuldade é transformar essa função numa função de 2 sentenças. Tá? Eu botei um exemplo ainda mais difícil. Tá? Por quê? Porque nós temos que quebrar esses 2 módulos. Uma soma de módulos aí, eu tenho que quebrar os 2 módulos. Então, nós vamos pensar o seguinte. O primeiro módulo, eu vou logo botar uma página. Opções da página. Inserir página. Vou inserir 2 páginas. Então, o primeiro módulo é 2x mais 1. Vamos achar a raiz. Primeiro nós vamos olhar para 2x mais 1. E vamos tentar quebrar. Tá? Quem é a raiz desse 2x mais 1? X igual a menos meio. Tá? Então, esse módulo aqui a gente pode olhar assim. É o próprio 2x mais 1. Se o x for maior ou igual que esse meio, menos meio, perdão, e ele é menos 2x menos 1, se o x estiver atrás... Esqueci de um se aqui, né? Estiver atrás desse menos meio. Tá? Então, a gente quebra em 2 lugares. Já o módulo de x mais menos 1, a gente tem a raiz aqui 1. Tá? Então, como é que a gente quebra? É o próprio x menos 1. Se o x for maior ou igual que menos 1, perdão, 1, que é a raiz, tá? E menos x mais 1, se o x estiver atrás dessa raiz, que é 1. Tá? Então, observa aqui, gente, que nós temos 3 pontos para nos preocupar. Quais são? Vamos fazer assim. Nós temos o ponto menos meio. Nós temos o ponto 1. 2 pontos, né, no caso. Então, à frente do 1, todas as duas são a regra de cima, né? Então, à frente do 1, todas tanto o primeiro módulo é a regra de cima, quanto o segundo é a regra de cima. Então, apertei no botão errado. Então, aqui, à frente do 1, qual é a regra que vai funcionar? 2x mais 1 mais x menos 1. Ou seja, dá 3x, tá? Então, a regra que funciona a partir do 1 a função ela é 3x. Entre menos 1 e 1, se a gente olhar para cá, qual é a regra que funciona? O primeiro módulo funciona a primeira regra. Mas a segunda não. A segunda funciona a segunda regra. Então, qual é que funciona? Vai ser assim. Vai ficar a primeira regra para o de cima. Deixa eu só checar de novo. Primeira regra para o de cima. Segunda regra para o de baixo. Então, é 2x mais 1 menos x mais 1. Isso aqui vai dar quem? Vai dar x mais 2. Tá? Então, aqui nesse pedacinho, o f de x vale x mais 2. Já no outro pedaço, todas as duas regras são a segunda regra, tanto para o primeiro módulo quanto para o segundo módulo. Então, fica quem? Fica menos 2x menos 1 menos x mais 1. Tá? Então, isso aqui tudo dá menos 3x.
Então, a regra aqui é menos 3x. Então, observe que a gente tem uma função definida por três sentenças. Ela é menos 3x se o x for menor ou igual que meio. Ela é x mais 2. Se o x estiver aqui, observe que eu não estou olhando para os intervalos porque eles se encaixam, tá? Menos meio. E a terceira regra é 3x se o x for maior ou igual que 1. Tá? É uma regra de função de 3, com 3 sentenças. Tá? E o gráfico dela, só a título de curiosidade, você pode tentar montar depois, mas a nossa aula é muito corrida. Ela vem assim, aí faz assim, aí depois sobe assim. Mas você pode tentar montar esse gráfico e você não vai ter muita dificuldade. O importante é que você tem que quebrar de várias formas. Tá? E esse é nosso impasse maior. Quando a gente estuda funções modulares, a primeira coisa que surge são, professor, a gente pode remeter, quando a gente busca o zero de uma função, o que é que a gente tem que fazer na prática? Nós temos que resolver uma equação modular. Tá? E a gente sempre que estuda funções, a gente procura os zeros da função, procura os crescimentos e etc. Então, para encontrar os zeros da função, você tem que resolver uma equação modular. Tá? Então, resolver uma equação modular tem uma regra, não é muito difícil. Como é que a gente faz? Tira o módulo e acrescenta mais ou menos do outro lado. Com isso, o que é que a gente ganha? Duas equações. Tá? Então, basta resolver as duas equações. Tá? Então, essa é a regra. Eu não vou resolver essas equações de segundo grau, porque a nossa aula é curta e, com certeza, vocês sabem usar muito bem a fórmula de Bhaskara. Tá? Já se aparecer uma igualdade de módulos, você procede do mesmo jeito. Só que agora a gente tira o módulo dos dois e acrescenta mais ou menos do outro lado, tá? Então, sempre você vai tirar o módulo e acrescentar mais ou menos. Apareceu o módulo dos dois lados, tira o módulo e acrescenta mais ou menos dos dois lados, tá? Não tem problema nenhum. Tá? Então, tem uma receita que funciona muito bem. Agora, uma coisa que a gente tem que ter cuidado é quando aparece uma equação assim. Tá? Porque aí não dá para a gente... Fica pedaços sem estar no módulo. Porque uma coisa é você fazer igualdade de dois módulos, outra coisa é você fazer um módulo igual a um número. E outra coisa é você ter uma soma de módulos dando uma coisa diferente. E aí, gente, a gente tem que quebrar isso aí em sentenças, não adianta. A gente tem que fazer aquele trabalho sujo. Eu vou inserir uma página aqui. Para a gente trabalhar. Então, vamos lá, vamos quebrar por sentença. O primeiro módulo que aparece é 2x menos 3. Então, 2x menos 3, a raiz é 3 meios, tá? A raiz é 3 meios, então a gente tem, isso aí é o próprio 2x menos 3, se o x for maior ou igual que 3 meios, e é menos 2x mais 3, se o x for menor do que 3 meios. Tá? Então, quebramos essa em duas sentenças. Do mesmo jeito, vamos quebrar o x mais 2. Tá? A raiz aí é menos 2. Então, é o próprio x mais 2. Se o x for maior ou igual que menos 2. E é menos x menos 2 se o x for menor do que menos 2. E agora a gente vai quebrar essa sentença em pedaços. Não tem jeito. Como assim, professor? Vamos pensar. Quais são os pontos interessantes aí? É o menos 2 e o 3 meios. Tá?
Então, vai ser uma função, essa soma aí, desses dois módulos, vai ser uma função de 3 sentenças. Nós vamos tentar escrever qual função? Essa função aqui, ó, f de x igual a 2x menos 3 mais x mais 2. Quando a gente escrever essa função aí, numa função de 3 sentenças, basta igualar a função a 4. Tá? Então, a gente tem esse trabalho. Então, vamos lá. Entre menos 2, vamos do intervalo maior, tá? À frente do menos 3, do menos 3 sobre 2, a de cima é 2x menos 3, tá? É 2x menos 3. E a de baixo também continua, x mais 2. Então, é a mesma regra para cima, a primeira regra na de cima, a primeira regra na de baixo. Isso aí dá quem? Dá 3x menos 1. Então, aqui, do 3 para frente, 3 sobre 2 para frente, a regra é 3x mais 1, menos 1. Tá? Nesse intervalo entre menos 2 e 3, a regra de cima, o primeiro módulo é a regra de baixo. Já o segundo módulo é a regra de cima. Então, fica menos 2x mais 3 mais x mais 2. Tá? Fazendo essa soma, a regra aqui nesse intervalo fica menos x mais 5. E aqui, atrás do menos 2, tanto um módulo quanto o outro, eles se assumem a função de baixo. Tá? Então, é menos 2x mais 3 mais menos x mais menos 2. Tá? Ou seja, a regra aqui é menos 3x mais 1. Então, a nossa função é quem? Não deu, vou ter que inserir outra página. Nossa função ficou quem? Fica menos 3x mais 1, se o x for menor ou igual que 2, menos 2, perdão. Menos x mais 5, se o x estiver entre menos 2 e 3 meios. Menos 3x menos 1, se o x for maior ou igual que 3 meios. Tá? Então, nossa regra é isso. Agora, nós vamos fazer o quê? Igualar a f a 4. Então, vamos igualar as 3 sentenças. Primeira sentença, menos 3x mais 1, e tem que ser quanto? 4. Por que 4, gente? Vamos voltar aqui para o problema. Porque eu quero que isso aqui que eu chamei de f assuma o valor 4. Tá? Então, fazendo essa equação, a gente encontra quem? A gente encontra que o x é menos 1. Tá? Só, gente, que se você olhar, a primeira regra ela só vale atrás do menos 2. Então, o x ser menos 1, ele não serve, tá? Esse pedaço aqui, essa raiz aqui, ela tem que ser rejeitada, tá? Por quê? Porque a regra só vale atrás do menos 2. Do menos 2 para trás. E eu fiz a equação e ela achou menos 1, então não pode. Tá? Menos 1 está à frente do menos 2, tá? Então, essa daí não serve. Vamos resolver com a segunda regra. Menos x mais 5 igual a 4. Isso aqui me dá menos x igual... Isso aqui me dá quem? Eu vou resolver direto logo. Me dá que o x é 1. Ora, essa regra vai do menos 2 até o 3 meios. O 1 está dentro? Tá, então beleza. Esse aqui pode. Então, é uma das respostas. Vamos igualar a outra regra. 3x menos 1 igual a 4. Isso aqui me diz o quê? Que x é 5 sobre 3. Tá? Essa outra regra é à frente do 3 meios. Pergunta, 5 sobre 3 é maior do que 3 meios? Tá? E a resposta é sim, tá? 5 sobre 3 é maior do que 3 meios. Então, esse aqui também pode. Ou seja, encontrei duas possíveis respostas. Meu conjunto de solução é quem? É 1 e 5 sobre 3.
Então, achei duas respostas para essa equação. Então, cuidado que pode ser um pouco diferente do que a gente pensa. Tá? Para inequações, a gente tem duas regras básicas. Tá? Por que a gente tem que estudar inequações? Porque sempre que a gente estuda função, a gente procura os zeros e estuda o sinal. Então, para estudar o sinal, de certa forma, a gente tem que conhecer mais ou menos as inequações modulares. A gente sabe que a função modular é sempre positiva, mas para desenhar o gráfico, é interessante a gente saber qual parte seria negativa para poder espelhar e assim a gente encontra sentido no estudo das inequações. Tá? Mas, de certa forma, a gente pode exigir que um módulo seja menor que um número positivo. Tá? Esse estudo é interessantíssimo. Enfim, a regra é clara, é simples, já foi citada lá nas propriedades. A gente tem uma inequação modular com um sentido menor, por exemplo, 2x mais 1 menor do que 3, a gente basta que a gente faça isso maior que menos 3. Tá? Se o módulo é menor do que um número, é porque ele está entre esse número e menos esse número. Tá? Então, basta fazer essa desigualdade agora simultânea, que a gente chama. Como é que a gente trabalha com desigualdade simultânea? Faz cada uma separada e ela é interseção. Ou manipula as três ao mesmo tempo, caso você ache mais interessante. Eu vou somar tudo. Eu vou somar um de todos os três lados, menos um, perdão, nos três membros, fica menos 4 menor do que 2x, menor do que 2. Tá? Eu subtraí 1, né, na verdade, ou somei menos 1. E agora eu vou dividir tudo por 2. O 2 é positivo, não muda o sentido da desigualdade. Tá? Então, meu conjunto de solução são todos os x reais, tais que o x esteja entre menos 2 e 1. Então, quando a desigualdade é nesse sentido, não temos muitas dificuldades. Tá? Já a desigualdade para o outro sentido, ela também não gera muita dificuldade. Se você revisar lá, olhar as propriedades, é uma união de conjuntos. Tá? Quando ela é nesse sentido, o que é que a gente tem que fazer? Ou 4x é menor, menos 1 é maior do que 5, ou o 4x menos 1 menos 1 menos 1. 4x menos 1 é menor do que menos 5. Tá? Então, lá a gente, quando a desigualdade, essa desigualdade que eu estou setando, é no sentido menor que, basta que a gente transforme numa equação simultânea. Quando é maior que, ou que está dentro é maior do que 5, ou estritamente, ou menor do que menos 5. Então, são duas equações diferentes. Então, resolver essa equação não é difícil. 4x maior que 5, x maior do que 4 sobre 5, ou 4x menor do que menos 4, x menor do que menos 1. Então, se a gente quiser olhar para o conjunto de solução, são x reais, tal que ou o x é maior do que 4 sobre 5, ou o x é menor que 1, menos 1. Tá? Então, são duas sentenças diferentes. Mas nem tudo na vida são flores, tá? Nós temos aqui também um caso que a gente tem que pensar um pouco de forma mais sutil, porque nós temos sentenças diferentes. Aí não dá para nada se enquadra aí. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos olhar para esse pedaço aqui e vamos chamar de f, tá? Vamos escrever essa f na forma de sentenças e aí a gente resolve a equação. Tá? Então, vamos pensar da seguinte forma. Eu vou adicionar páginas. De página. Então, vamos tentar escrever essa f aí na forma de uma função com mais de uma sentença. Então, os módulos que nos interessam são
2x menos 6 e o próprio x. O primeiro 2x menos 6 a gente escreve assim, ó, é que se a gente olhar, a raiz é 3, né? A raiz que está dentro da função que está dentro do módulo. Então, isso aí é 2x menos 6. Se o x for maior ou igual que 3, e é menos 2x mais 6, se o x for menor do que 3. Tá? Já a outra, essa aqui a gente já fez várias vezes, é x se o x for maior do que 0, e menos x se o x for menor do que 0. Tá? Então, nossa função é a soma das duas, só que a gente tem que prestar atenção. Quais são os pontos importantes? O 0 e o 3. Tá? Antes do zero, as duas funções se comportam, os dois módulos se comportam pela regra de baixo. Tá? Ou seja, é menos 2x mais 6, menos x. Entre 0 e 3, a função de cima se comporta com a regra de baixo e a de cima com a regra de cima. Perdão, falei trocado. Entre 0 e 3, o segundo módulo, que é o módulo x, funciona com a primeira regra, que é o próprio x, e o primeiro módulo funciona com a segunda regra, ou seja, é menos 2x mais 6, mais x. Já do 3 para frente, todas as duas funções, todos os dois módulos funcionam com a regra de cima. É 2x mais 6, menos 6, perdão, mais x. Ou seja, a nossa f, atrás do 2, ela funciona menos 3x mais 6, tá? Menos 3x mais 6. Aqui não é somando, né? É subtraindo, perdão, gente, ó. Aqui é subtrair, tem que subtrair as duas. Então, em vez de somar, e tem um menos. Perdão. Então, fica x mais 6, né? Então, fica menos x mais 6. Menos x mais 6. Isso. Entre o 0 e 3, ficamos com menos 3x mais 6. E do 3 para frente, ficamos com x menos 6. Tá? Então, a nossa função é quem? É menos x mais 6, se o x for menor do que 0. Tá? Menor do que 0. É menos 3x mais 6, se o x estiver entre 0 e 3. E ela é x menos 6, se o x for maior ou igual que 3. Então, nossa função tem essa cara. Eu quero o quê? Que a função seja menor ou igual do que 4 menos x. Tá? Então, nós vamos fazer cada sentença separadamente. Então, vamos lá. Então, primeiro caso, vou olhar para a sentença de cima, tá? Qual é a sentença de cima? Menos x mais 6 se x for menor do que 0. Então, vamos lá. Menos x mais 6, tá? Menos x mais 6, menor ou igual que 4 menos x. Isso me diz o quê? Que o 6 é menor ou igual que 4. Isso aqui é um absurdo, tá? Por quê? Porque o 6 não é menor ou igual que 4. Então, se a gente olhar para essa sentença, a solução por essa parte é vazia, tá? Então, a solução da sentença, se você tentar olhar para a sentença 1, a solução eu vou chamar de S1, é vazia. Tá? Não tem resposta.
Se a gente olhar para a sentença 2, primeira sentença, a função é definida por 3 sentenças, aqui é o x, sentença 3 é o x menor do que, sentença 3, vamos lá aqui, x maior ou igual que 3, né? Não, x menor do que 0, perdão. X menor do que 0. Aqui é se o x for menor do que 0. Agora vamos olhar para o x entre 0 e 3. Tá? Olhando para o x entre 0 e 3, qual é a sentença? É menos 3x mais 6, tá? E a sentença é menos 3x mais 6. Isso aqui eu quero que seja menor do que 4 menos x. Tá? Passando o x para lá, fica menos 2x menor do que menos 2. Ou seja, nós ganhamos que o x é maior ou igual que 1. Tá? X é maior ou igual que 1. Tá? Ora, o x tem que ser maior ou igual que 1 e, ao mesmo tempo, o x é menor do que maior ou igual que 0 e menor do que 3. Logo, nós temos que achar uma interseção para essas duas coisas. A interseção para essas duas coisas é quem? É o x real, só que agora ele tem que estar... Ele é maior ou igual que 1, mas ele é menor do que 3. Tá? É a interseção dessas duas coisas. Então, o S2 vai dar exatamente isso. Agora, vamos olhar para a terceira sentença. Vou ter que inserir mais uma página. A terceira sentença é para o x maior ou igual que 3. Tá? Para o x maior ou igual que 3, a regra é essa, x menos 6, e tem que ser menor ou igual que 4 menos x. Isso aqui me diz o quê? Que 2x é menor ou igual que 10, ou que o x é menor ou igual que 5. Ora, eu quero que o x seja menor ou igual que 5, mas ao mesmo tempo ele tem que ser maior ou igual que 3. Então, o conjunto de solução para a terceira sentença é o conjunto x reais, tá ok? O x tem que ser maior ou igual que 3, mas tem que ser menor ou igual que 5. Tá? Então, achamos 3 espaços, soluções. O primeiro que deu vazio, o segundo que deu esse intervalo aqui, tá? Do 1 até o 3, e o outro que deu do 3 até o 5. Tá? O que é o conjunto de solução final? O conjunto de solução final é a união de cada um dos espaços que a gente achou. Tá? Porque todas essas soluções são válidas que a gente está encontrando. Se eu quero saber o conjunto de solução total, é a união dos 3. Tá? Então, basta unir os conjuntos que a gente achou. Unir o vazio é a mesma coisa que não fazer nada, então, basta que a gente faça a união do S2 com o S3. Tá, gente? Então, isso mostra que tem muita sutileza quando a gente trabalha com módulo. É necessário ter bastante atenção e prática, tá? Vocês têm que praticar, têm que abrir um livro, têm que fazer exercícios e exemplos para entender melhor como funciona tudo, tá? Então, o que eu tinha para hoje, basicamente é isso, tá? E eu fico aberto para responder e tirar as dúvidas de vocês, caso vocês tenham, no próximo Meet. E também vocês têm os tutores para nos ajudar, e as dúvidas vocês podem encaminhar à medida que vocês for tendo. Então, um abraço e até a próxima.